Meus amigos, como disse Elon Musk hoje mais cedo, está começando a esquentar. Está começando a esquentar. O quê? Não sou capaz de opinar, como diria a poeta Glória Pires. Agora veja bem, a OAB, para mim como advogado é muito constrangedor, porque as pessoas no dia a dia, as pessoas no supermercado, na padaria, os clientes, em qualquer ambiente, as pessoas perguntam, doutor, diante do que estamos vivendo hoje no Brasil, cadê a OAB? As pessoas dizem, doutor, eu vejo esses juízes, esses ministros falarem tão grosso com os advogados. Parece agressividade, parece desdém, parece desrespeito, parece desfazer, com ar de superioridade. Os advogados estão ali muitas vezes por nós, muitas vezes mesmo, todas as vezes, na verdade. A OAB não faz nada. E também me pergunto, doutor, porque as pessoas percebem muitas coisas. Doutor, e certas decisões estranhas, uma velhinha de 72 anos presa, a OAB não faz nada. E vocês sabem, me sinto extremamente constrangido. E tenho dificuldades para responder isso. Agora, de fato, a OAB ficou muito quietona por muito tempo, com exceção de algumas, vamos chamar assim, OABs estaduais, que são as seccionais da OAB em cada estado, algumas seccionais de umas 3 unidades federativas, de uns 3 estados, 4, mas de uma maneira geral o Conselho Federal, aí é o povo pergunta, cadê a OAB? Cadê o Conselho Federal da OAB? Isso fez com que, nesse vácuo, a OAB, portanto, foi muito singela em reclamar que as prerrogativas dos advogados iam sendo esvaziadas por alguns membros do Poder Judiciário. Demorou bastante. E nesse vácuo, foi ficando difícil trabalhar. Está difícil trabalhar. Nesse contexto, inclusive dessas coisas todas que Elon Musk está trazendo agora. Resultado. Vocês devem ter visto há pouco tempo um embate, não diria nem embate, mas o doutor Alexandre de Moraes admoestando, criticando, dando, como diz na linguagem, na gíria, um escaldo em um dos grandes advogados do país, o doutor Alberto Zacarias Toron, que eu chamo o professor Toron, maior especialista em habeas corpus no Brasil. E o doutor Toron, em uma das turmas criminais do STF, como um bom advogado que é combativo, mesmo ele sabendo da resistência do doutor Alexandre de Moraes em conceder sustentação oral em agravo regimental, naquela turma, ele se levantou e foi lá mais uma vez, por meio de suas razões, expôs as razões pela qual pleiteava insistentemente a sustentação oral. E o doutor Alexandre de Moraes o tratou daquela forma que vocês viram. Vejam, quando esses exemplos vêm de cima, todos os juízes, até chegar no juiz da comarca mais modesta do Brasil, entrou na moda. Esses juízes entraram na moda. Os mesmos Ministérios Públicos entrou na moda. E começam a menoscabar, a diminuir a advocacia. A advocacia não existe para o advogado. A advocacia é o ganha-pão do advogado, mas é uma ferramenta da cidadania. Se você enfraquece a figura da advocacia, enfraquece a figura do advogado, você está enfraquecendo a cidadania. O judiciário, que se torna, então, muito... O professor Toron, quando foi rudemente admoestado pelo doutor Alexandre de Moraes, o professor Toron, o advogado Toron, disse, Excelência, este tribunal se empobrece quando ele impede o debate, ou seja, se empobrece quando o tribunal ele só impõe e não escuta os advogados, não deixa a advocacia trabalhar.
Aí agora, diante disso tudo, com a água chegando já naquela altura que vocês sabem que começa a perigar, a OAB, diz o antagonista, vai ao Congresso contra Alexandre de Moraes. E por que está indo a OAB ao Congresso, que já está fragilizado, enfraquecido, usurpado? Não está aguentando nem consigo mesmo. O Congresso não está aguentando nem defender as suas próprias atribuições, porque tem um outro poder, outros poderes que lhe tomam, diz Elon Musk. E aí vai a OAB, então, já que parece que o diálogo... E a OAB, que dizia ter um diálogo tão bom com o judiciário, não? Há um grupo famoso de advogados chamado Grupo Prerrogativas, de esquerda, dá todo um suporte para Lula. E não tem mais diálogo. A OAB não tem mais diálogo com o grande juiz Moraes, com o grande juiz do juiz Barroso. Não tem mais diálogo. Vai buscar socorro agora no Congresso. Mas o Congresso não está aguentando nem consigo. Bom, diz aqui o antagonista. O OAB vai ao Congresso contra Moraes. O presidente da OAB, presidente do Conselho Federal, o Dr. Beto Simonetti, que é preciso mostrar ao que veio, colega. É preciso mostrar ao que veio, com todo respeito. Não vi. O Dr. Beto Simonetti, presidente do Conselho Federal da OAB, apresentará na próxima semana uma PEC, uma proposta de emenda constitucional para assegurar à advocacia o direito de realizar sustentação oral nos tribunais. Prossegue a matéria. Diante da rigidez do ministro, a lei de Moraes, em não permitir participação de advogado em sessões de julgamento, o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, 100 anos depois, Beto Simonetti planeja ir ao Congresso Nacional, etc, etc. Simonetti apresentará na próxima semana uma proposta de emenda constitucional para assegurar a advocacia o direito de realizar sustentação oral nos tribunais. Enquanto a OAB alega que a lei garante sustentação oral em agravos, o ministro do Supremo Tribunal Federal disse que o regimento interno não permite a prática. É porque o regimento interno passou a valer mais do que as leis e passou a valer, na cabeça deles, passou a valer mais do que a Constituição. A Constituição diz lá no artigo 5º, ampla defesa. Ampla defesa é, claro, assegurar ao advogado a possibilidade de falar em qualquer momento, num processo ou num sucedâneo processual, que é ali no âmbito de um recurso, como, por exemplo, o recurso agravo regimental, onde o professor Toron queria falar, e tantos de nós queremos falar no agravo regimental e não podemos. Nem por 5 minutos, nem por 10, nem por 15. Ampla defesa? Que ampla defesa é essa? Onde, num determinado país dito de Estado Democrático de Direito, quando da apresentação de um recurso, é tolhido ao advogado e é tolhido então aquele cidadão, alejando a sua ampla defesa, é tolhido que o advogado fale ali de viva voz, olho no olho dos julgadores. Quantas vezes, e todos esses que estão diminuindo a atuação da advocacia, sejam como advogados no passado que foram, ou como esse próprio Moraes que foi promotor no passado e também teve uma passagem curta, isso lhe rende até piadas na advocacia. Juízes, todos sabem que já presenciaram inúmeras vezes o relator já traz o voto pronto, mas muitas vezes quando o advogado vai fazer a sustentação oral, há mudanças, principalmente no voto dos pares. Sem a sustentação oral, a tendência é que todos os outros julgadores acompanhem o relator. Mas eles enfraqueceram nós próprios da classe, ajudamos a enfraquecer por omissão a advocacia. E aí uns têm um poder que se tornou um superpoder. Aliás, tem integrantes desse poder que eles são ao mesmo tempo vítimas, acusadores, policiais, delegados, assistentes de acusação, juízes, revisores, legisladores, eles são tudo. E agora
já com a caneca emborcada, o leite quase todo derramado, a OAB vai, vou ser elegante, vai pedir socorro no Congresso Nacional, reconhecendo que o diálogo com o judiciário não existe mais. Diz aqui o Simonetti, presidente da OAB, aspas, o diálogo não foi suficiente para resolver essa questão. Diálogo, então, da OAB com o judiciário, que deu-lhe 10-0. Fizemos o possível em relação à proteção do direito da advocacia de realizar sustentação oral nos tribunais brasileiros. É por isso que na próxima semana, diz o presidente da OAB, apresentaremos uma PEC ao Congresso Nacional para encerrar de vez essa discussão sobre o regimento de um tribunal ou o Estatuto da Advocacia regido por uma lei federal tem maior validade. Uma sociedade que se diz um Estado democrático de direito, onde juízes passam a ter esses superpoderes acumulados, que não estão previstos na lei, né, na Constituição. Onde o Ministério Público está calado, omisso. Cadê o Ministério Público na vida nacional? Onde a polícia começa, ou certa polícia começa de maneira perigosa, se aproximar muito e se tornar braço de certas investidas autoritárias, onde o legislativo está destruído pela sua própria incompetência ou ganância, onde a mídia tradicional está cooptada por certos projetos autoritários, onde a advocacia foi desnutrida metodicamente, houve método por muito tempo, onde a academia está borrificada, emburrecida, onde o povo, depois daquele evento que vocês sabem qual, ficou tolhido e amedrontado. Mas bom, o Elon Musk nessa quinta-feira foi convocado pela Câmara de Deputados dos Estados Unidos para que o Elon Musk ajude aquela Câmara, presidida por um deputado republicano, de maioria republicana, a entender o que está se passando no Brasil. A Câmara quer saber de Elon Musk, baseado nos tais documentos que ele tem, se está havendo ilegalidades, inconstitucionalidades praticadas contra os direitos fundamentais dos brasileiros e quem as estariam provocando. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva, é muito importante.